Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 23 de fevereiro. A temporada vai avançando, o mês de fevereiro vai se aproximando do fim. E a pergunta que não quer calar para a imensa maioria dos botafoguenses é a seguinte: cadê os reforços de John Textor? Especialmente por conta da fala do próprio Textor naquela entrevista concedida ao Fogão Net, dizendo que após o encerramento da janela europeia, as principais janelas ali no dia 31 de janeiro, o Botafogo poderia ser mais contundente nessas negociações, buscando as tais oportunidades de mercado e conseguindo avançar em contratações. Nesse mês de fevereiro, ao que tudo indica, a única movimentação, a única novidade que a gente deve ter no elenco botafoguense é Leonel de Plácido, que é esperado inclusive hoje no Rio de Janeiro, para que possa realizar exames médicos e assinar contrato até o fim dessa temporada, o empréstimo com opção de compra, segundo informação do jornalista argentino César Luiz Merlo. Só que aquela história, a torcida botafoguense, ela quer ver mais do que isso. A gente sabe, a janela de transferência nesse primeiro semestre vai até o dia 4 de abril. Tem bastante tempo ainda pela frente. Mas considerando tudo aquilo que o Luiz Castro disse em 2022, de que a pré-temporada seria muito importante, de que a pré-temporada seria o momento realmente de você conseguir avançar várias casas, subir vários degraus, é claro que a gente imaginava que o Botafogo pudesse fazer certas movimentações de mercado, garantindo a contratação, a aquisição de alguns reforços nesse período de campeonato estadual. Eu já falei aqui em várias oportunidades, o Ricardo também já falou, na nossa visão, o mundo ideal seria que todos os reforços para esse começo de temporada tivessem chegado até o dia 9 de janeiro, data da reapresentação para a pré-temporada. Porque dessa maneira a gente teria todo o período de campeonato estadual para poder fazer aí a adaptação, a ambientação desses jogadores, desses novos reforços, e eles também podendo entender de forma plena os conceitos de jogo do Luiz Castro e da comissão técnica. Na nossa visão, num mundo ideal, isso daria tempo suficiente para o Castro poder preparar a equipe, já contando com as características desses novos jogadores. Isso não aconteceu, o tempo foi passando, e aqui eu falei mais de uma oportunidade. Bom, espero que até o fim do mês de fevereiro o Botafogo possa avançar na contratação desses jogadores, porque dessa maneira esses jogadores ainda vão chegar num período em que os jogos não são tão pesados assim. Campeonato estadual, afinal de contas. Vai começar a Copa do Brasil, é verdade, mas com o elenco atual que a gente tem, primeira e segunda fase de Copa do Brasil, sinceramente, é obrigação do Botafogo avançar. Contra o Sergipe fora de casa pode empatar, que avança para a segunda fase. E na segunda fase contra a Atlético ou Brasiliense, no Rio de Janeiro, não dá para pensar em outro resultado que não seja a classificação do Glorioso. Só que o ano vai avançando, a temporada vai avançando. E tá vindo aí Copa Sul-Americana, tá vindo o Campeonato Brasileiro. E o torcedor botafoguense, ele sente que nessa temporada, um elenco com maior profundidade, a gente pode realmente chegar para vencer, por exemplo, a Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, dependendo da questão do pareamento ali do sorteio e tal, também podemos chegar muito longe, por que não? O time é competitivo. Acho que com essa página todo mundo concorda. O time do Botafogo atual, o elenco atual, ele compete. Agora, a gente não tem aquela convicção de que com esse elenco a gente ganha de qualquer adversário. Podemos ganhar, logicamente, faz parte do jogo. Futebol é assim, mas a gente ainda não tem aquela segurança. E talvez um elenco com maior profundidade, com mais alternativas de qualidade, a gente passe a sentir essa segurança de qualquer adversário que o Botafogo enfrentar, nós temos a capacidade de vencer. Isso pode acontecer, mas existe uma diferença entre competir e ter aquela segurança de que a gente pode ganhar qualquer adversário em qualquer circunstância. A gente sabe que alguns elencos do futebol brasileiro, alguns times no futebol brasileiro estão mais preparados do que o Botafogo. Isso é notório para mim, não tem nem discussão em relação a isso. Mas o Botafogo tá aí. O Botafogo ele compete, e isso já vem desde o segundo semestre de 2022. E claro, isso faz crescer a expectativa do torcedor botafoguense que com a chegada de reforços, a gente possa subir esses degraus nessa escala competitiva. Que a gente possa bater de frente, por exemplo, com o Palmeiras. Não digo que a gente vai ter o mesmo time, o mesmo elenco do Palmeiras, mas que a gente possa bater de frente. Que numa eliminatória contra o Palmeiras, o Botafogo possa sair classificado, por que não? Agora, precisamos reforçar o elenco, porque temos lacunas muito evidentes nesse elenco do Botafogo. Não temos um reserva para o Tiquinho Soares. Não temos um ponta-direita titular, aquele cara que a gente olha e fala assim, meu irmão, dá a bola nesse cara que dali sai coisa boa.
No lado esquerdo, o Vitor Sá vem crescendo, mas o reserva, o Luiz Henrique, nem no campeonato estadual está conseguindo jogar futebol. Então a gente sabe que temos lacunas a serem preenchidas nesse elenco botafoguense. O Di Plácido tá chegando agora, a gente não sabe ainda o que pode esperar do lateral argentino, afinal de contas, é a primeira experiência internacional que ele vai ter, num time de massa, inclusive, porque ele jogou no All Boys, time pequeno, Atlético Tucumã, a mesma coisa, e o Lanús, que é o maior desses aí, mas é um time médio, digamos assim, lá na Argentina, né? Não faz parte ali dos principais times do país, embora já tenha feito boas temporadas, boas campanhas, especialmente na Libertadores, chegou na final lá em 2017, eliminando o River Plate. Esse é um ponto que vale destaque, claro. Mas a gente sabe que ele não teve ainda essa experiência num time de tamanha pressão que vem da arquibancada, conforme é o caso do Botafogo. Então não dá pra gente saber como que vai ser a ambientação do atleta. Eu espero que seja excelente, sensacional, que ele possa chegar para nos ajudar. Porque a lateral direita é uma lacuna importante, é uma porta de entrada importante que a gente tem ali na nossa defesa. A gente sabe que a defesa do Botafogo, o sistema defensivo do Botafogo é muito consistente, mas a gente não tem um lado direito tão forte assim ainda. A gente espera que possa evoluir. Então a torcida botafoguense ela vai ficando nessa expectativa, nessa ansiedade, muito por conta da morosidade com que o Botafogo vai avançando nessa questão de reforçar. É claro que a gente não pode desconsiderar todo o contexto. Isso a gente nunca deve fazer, na verdade. E vocês sabem que aqui no Fala Fogão a gente fala muito sobre o contexto em que as coisas estão acontecendo. Eu não posso falar sobre a necessidade de contratar reforços e ignorar que existem bloqueios e penhoras fora da lei da SAF, né, que fogem daquilo que a lei da SAF determina. É claro que isso pode impedir o avanço do Botafogo em relação a algumas contratações. São mais de 40 milhões de reais bloqueados. Agora o dinheiro do Jefinho também está nessa questão judicial. Tem que mandar 20% para a SCE, mas na lei da SAF não necessariamente isso precisava acontecer. Então existe uma série de discussões que o Botafogo está sendo meio que alvo porque é o pioneiro. Eu não posso simplesmente esquecer e ignorar essa questão judicial que o Botafogo está enfrentando. É realmente uma batalha, que, claro, pode impedir o avanço por contratações. Você vai contratar um jogador, você tem que ter a garantia de que você vai conseguir pagar essa conta. Você não pode sair contratando, conforme era antigamente, sem saber se você vai conseguir pagar a conta. E o fato do Botafogo ter muita grana bloqueada pode sim ser um impeditivo. A gente não pode simplesmente olhar para isso e falar, não quero saber dessa história. Tem que sair contratando mesmo porque eu quero que contrate. Eu quero que contrate. Na minha opinião, inclusive, o prazo máximo não é 4 de abril. O prazo máximo seria no fim desse mês, para a gente ainda ter tempo, todo mês de março, nessa preparação visando o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana começa primeiro do que o Brasileirão, mas ali por volta do dia 15, 16, 17 de abril, o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Paulo. Então, claro, a gente espera ver o Botafogo fortalecido. Só que eu não sei até que ponto esse lado da história está sendo um motivo, um impeditivo para que o John Textor possa dar aquela canetada em relação à chegada de alguns jogadores. A gente não sabe se de fato tem essa relação. Acredito que possa ter, mas não posso cravar isso aqui. Ao mesmo tempo, é importante a gente falar que o trabalho do scout tem sido realizado. O scout tem mapeado, o scout tem identificado alvos para o Botafogo. O Mazuco tem feito os contatos. Até onde cabe o trabalho do Alessandro Brito e também do André Mazuco, esse trabalho tem sido feito. Muito torcedor ainda fica com aquela imagem de que o Botafogo não está contratando por conta do Mazuco. E não é verdade. O Mazuco faz o trabalho dele até certo ponto. Mas quem dá a canetada final, e quem falou isso foi o próprio Textor, é ele, sócio majoritário da SAF Botafogo. É o Textor que autoriza ou não o Botafogo fechar uma contratação. Palavras do próprio Textor na entrevista que foi concedida ao Fogão Net. Ninguém está inventando nada. O próprio Textor cravou isso. Palavra final é minha. Então o Brito faz o trabalho dele, né? O Red Scout, com todo o departamento, mapeia talentos, mapeia jogadores aí que podem ser alvos do Botafogo. O Di Plácido não era a primeira alternativa para a lateral direita. A primeira alternativa era o Giovanni Gonzalez, lá do Mallorca da Espanha, né? Sempre importante lembrar isso. O Murídio, também do Anderlecht, era uma alternativa em primeiro plano. O Botafogo não quis avançar porque essas duas equipes, Anderlecht e Mallorca, queriam uma compensação para negociar o jogador, os jogadores, melhor dizendo.
E o Botafogo não quis avançar pagando alguma coisa. Então esse é um ponto importante de se destacar. E é uma questão do contexto que a gente está inserido. Eu gosto de ver essa situação? Óbvio que não, você também não. Eu não gosto de ver o Botafogo tendo que conviver com bloqueios novamente. A gente imaginava que com a lei da SAF, com a constituição da SAF, não mais veríamos isso acontecer. Mas o judiciário brasileiro não está ajudando o Botafogo. Essa é uma grande verdade. O Botafogo está tendo que lutar para que a lei da SAF, da maneira como ela foi concebida, seja aplicada. Agora, isso não muda o fato de que a torcida botafoguense quer reforços, de que o Luiz Castro quer reforços. E para isso, a gente depende do aval do John Textor. Quando que esse aval vai acontecer? Ainda nesse mês de fevereiro? Eu acho que não, sinceramente. Acho que o Botafogo vai empurrar com a barriga um pouco mais, por conta da janela se encerrar só no dia 4 de abril. O período de inscrição do Campeonato Carioca vai acabar agora na primeira fase, até o dia 6. Você pode inscrever novos atletas, 6 de março, né? Porque precisa aparecer no Bira da FERJ 2 dias antes da última partida da primeira fase. E naturalmente, o Botafogo, de repente, vendo que esse prazo de inscrição para o Campeonato Carioca está acabando, ele pode deixar um pouco mais para frente. Ah, vou trazer mais alguém em fevereiro? Não, vou com o time que eu tenho agora no Carioca. E em março, fora do período de inscrição do Carioca, eu termino de fazer essa montagem. Na minha opinião, é isso que vai acontecer. Concordo com isso? Não. Gostaria de ver os jogadores chegando até o fim do mês de fevereiro. Já falei isso aqui várias vezes e não vou mudar de ideia. Na minha opinião, esse tempo seria extremamente necessário para a gente poder integrar os novos reforços. É determinante para a sequência da temporada, esses jogadores chegarem agora ou chegarem até meado de março, vai mudar o resultado final da temporada? Não creio, não creio. Acredito que com mais tempo você consegue fazer essa ambientação mais rápido, mas não é determinante para sucesso ou fracasso na temporada você contratar esse jogador no mês de março lá para meado de março. Não é o que eu quero, mas não acho que seja determinante. É só a gente pegar a temporada de 2022, onde a gente teve os reforços chegando na segunda janela e foi muito importante para que a gente pudesse fazer um segundo semestre muito melhor do que foi o primeiro. A pergunta vai seguir: cadê os reforços? Já contratamos 3, tá chegando o 4, mas a gente ainda tem que preencher algumas lacunas nesse elenco. Enfim, Fogão, o Botafogo vai caminhando lentamente em direção aos reforços, a torcida vai ficando ansiosa, a torcida vai ficando naquela expectativa gigantesca, mas parece que a velocidade das ações dentro do Botafogo, essa daí tá em marcha lenta. O Botafogo parece não tem pressa para poder trazer os reforços, não tá fazendo o timing dele de acordo com o timing da torcida e, claro, tá no direito do Botafogo. O Botafogo lá dentro, a diretoria, tá no direito de fazer isso. Mas na arquibancada, a expectativa só vai ficando cada vez maior. E a ansiedade também. E com isso, a questão da pressão aí em relação a resultados, ela tende a aumentar caso as vitórias não aconteçam. Vamos torcer por vitória do Botafogo para que esse ambiente tranquilo possa seguir e o Botafogo com tranquilidade possa reforçar. Fora do tempo da torcida, mas dentro do tempo e do planejamento da diretoria. Fogão, na hora do almoço eu vou estar de volta. Passei um período sem fazer as lives nesse carnaval, mas agora estamos de volta. Então na hora do almoço eu espero você por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero saber sua opinião sobre reforços. Deixa aqui embaixo nos comentários. E na hora do almoço, por volta de 1h05, chega aqui no Fala Fogão e participa da conversa. Um grande abraço e até a próxima.